Direi a todos, vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. E na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração, Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. E na tribulação eu me
mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se enchem com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar.
elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, os céus se enchem com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se enchem com nosso louvor. Nós cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, tu és bom, tu és fiel. Ei, pega suas mãos e diga: muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Levante a mão e diga: muralhas vão cair, muralhas vão cair. Elas vão cair. Eu creio em nosso Brasil, eu creio. Eu creio. Muralhas vão cair, Senhor. Em nossa casa, muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Caiam as muralhas, muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Caiam as muralhas, caiam as muralhas. Erga a tua voz e creia, creia nele. Caiam, caiam as muralhas, caiam as muralhas. Cantamos bom, tu és bom, os céus se enchem com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se enchem com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, e caiam as muralhas. E hoje eu gostaria de falar uma palavra que Deus falou fortemente ao meu coração, porque nós sabemos que primeiramente Deus ministra para nós que vamos trazer a palavra. E ontem, fazendo essa mensagem, o Espírito Santo falou algumas coisas ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com essa linda igreja aquilo que o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração. Amém? Glória a Deus. Estão prontos para receber? Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado, fique atento. Olhe e fale, fique atento para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar nessa manhã. Amém. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 3. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Projetou aqui para nós. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, lê conosco aqui no multimídia. Ora, Israel, Jacó, ele gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Volta para mim fazendo um grande favor. Repita comigo, túnica. Mais forte, túnica.
Pode passar. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Amém e amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele narra uma história. Eu creio que muitos de vocês já conhecem a história de José do Egito, né? Quem ainda não conhece, essa história se encontra no livro de Gênesis, né? Do capítulo 37 em diante. Mas aqui eu quero dar apenas uma resumida daquilo que aconteceu, os fatos que aconteceram nessa história, e alguns pontos que me chamou a atenção. No versículo que nós acabamos de ler, Pamela, nós vimos que o pai Jacó, ele presenteou o filho José com uma túnica, e aquele ato fez com que os irmãos de José ficassem enciumados. E pesquisando um pouco a respeito dessa túnica, eu percebi, né? Nós temos um amigo aí, né, chamado Google, que nos ajuda a fazer essas pesquisas. Hoje está mais fácil os acessos, né, para pesquisar, e pesquisando, lendo, eu percebi que naquele tempo, nos tempos primórdios, né, naquele tempo antigo, aquela túnica era uma peça essencial e especial. Segundo alguns arqueólogos, aquele material ele era composto de linho, de lã, algodão, saco e alguns pelos de cabra. Muitos estudiosos afirmam que apenas pessoas importantes, príncipes de tribos e nações, pessoas com cargos superiores, usavam aquele tipo de túnica. Alguns chegam até a dizer que cada cor, porque afirmam-se que aquela túnica era uma túnica colorida, porque era difícil de fazer aquele tipo de material. E cada cor daquela túnica significava algo, né? Eu não me recordo, nem anotei aqui, mas eu me lembro que tinha uma cor que representava autoridade. Repita comigo, autoridade. Mais forte, autoridade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Porque eu entendo que aquele momento que Jacó coloca a túnica em seu filho José, eu creio que ali também não estava acontecendo apenas um simples gesto de um pai que amava um filho, mas estava acontecendo um ato profético naquele momento. Eu creio que Jacó estava transferindo também a autoridade que estava sobre a vida dele, sobre a vida do teu filho José. Eu vou repetir. Eu creio que aquele momento também era um ato profético, em que Jacó estava transferindo a autoridade que estava sobre a vida dele, sobre a vida do seu filho José. Quando Jacó coloca aquela capa, quando Jacó coloca aquela túnica, ele estava dando autoridade para o teu filho José. E quando, meu irmão, algumas pessoas começam a receber a autoridade que vem da parte do pai, automaticamente o que começa a acontecer no meio do povo é que algumas pessoas começam a invejar a autoridade que está sobre as nossas vidas. Porque da mesma forma que Jacó transferiu a autoridade sobre a vida de José, da mesma forma que Jacó colocou aquela túnica, colocou aquela capa sobre a vida de José, transferindo a autoridade, nessa manhã o nosso Deus, Ele quer fazer da mesma forma comigo e com você. Ele quer dar uma autoridade, Ele quer colocar uma túnica, Ele quer colocar uma capa sobre as nossas vidas. Se você recebe essa palavra, levanta suas mãos e dá um glória a Deus aí onde você está, porque o tempo que nós estamos vivendo, é certo que nós
nós estamos precisando de vacina, é certo que nós estamos precisando, de conselhos. Muitos estão perdidos, nossos governantes estão perdidos, a medicina, os cientistas estão perdidos, mas em tempos como esse, além de vacina, nós precisamos da autoridade que vem da parte de Deus, para, meu irmão, nós chegarmos em casa, chegarmos na nossa cidade e repreender tudo aquilo que não provém da parte do Senhor, amém? Olha para a pessoa que está do teu lado. Eu sei que você está em distanciamento, mas olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: você precisa de autoridade. Você precisa de autoridade. Amém? Nessa manhã Deus quer colocar autoridade nas suas mãos. Talvez José naquele momento não entendeu nada, o porquê Deus estava usando o teu pai, o pai Jacó, para lhe dar autoridade. Porque José naquele momento, ele ainda não sabia o que iria acontecer na vida dele, Guilherme. Mas anos depois a gente começa a perceber o porquê que Deus estava fazendo aquele ato profético, o porquê que Deus estava entregando a autoridade na mão de José. Porque lá na frente ele iria precisar da autoridade que Deus tinha dado para ele. Porque Deus é assim, meu irmão, Ele te dá agora aquilo que você vai precisar mais tarde. Escuta, Ele te oferece agora aquilo que você vai precisar mais tarde. Talvez você não entende o porquê você está passando por essa situação, o porquê que está acontecendo tudo isso agora, mas lá na frente nós vamos entender o propósito de Deus para tudo. Ah, pastor, mas você não sabe como que é a minha luta, eu estou passando por dificuldade, a minha casa está assim, a minha vida está assim. Talvez você não está entendendo o momento, mas lá na frente Deus vai te explicar tudo. Eu gosto de sempre pedir para vocês participarem comigo, tá? Não fica bravo comigo quando eu pedir para você falar para a pessoa que está do teu lado, não. Mas olhe mais uma vez para a pessoa que está do teu lado e fale assim: você não é o teu momento. Você não é o seu momento. Talvez o seu momento agora é de aflição, talvez o teu momento agora é de angústia por ter perdido, amigos, parentes, entes queridos, mas você não é o teu momento. A palavra de Deus fala que a tristeza o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Você não é o teu momento, você é o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida, amém? José, ele recebeu aquela autoridade. Gente, como você vai ler a história de José e a gente começa a trazer para os dias atuais, a gente começa a trazer para a nossa realidade. E como, meu irmão, um bom crente, quando a gente recebe a autoridade, quando o pastor chega para você, o teu discipulador chega para você e fala assim: ó, Deus está te dando autoridade, você vai ser um líder de célula, você vai ajudar no departamento de louvor, departamento de jovens, os departamentos da igreja. E como um bom crente, quando nós recebemos a autoridade, a primeira coisa que acontece conosco, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe uma autoridade, quando o pastor delibera, quando o discipulador delibera uma palavra, faz um ato profético conosco, a primeira coisa que a gente faz é sonhar, é projetar. Quando o pastor chega e fala assim: ó, eu tenho planos assim para você, eu estou deliberando, você vai fazer isso, aquilo. Aí a gente sai do escritório, a gente sai daquela conversa do discipulador, aquele discipulado flutuando, dizendo: ó, eu estou planejando fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque é nato. A primeira coisa que acontece quando recebemos a autoridade, nós começamos a sonhar, a projetar. E da mesma forma aconteceu com José. Nos versículos seguintes, quantos estão me entendendo? Amém? No versículo seguinte, quando José ele recebe aquela autoridade, a palavra do Senhor fala que ele sonha. Ele começa a sonhar, ele começa a projetar, e ele começa a contar para os seus familiares, para os seus irmãos, os sonhos que Deus tinha dado para ele.
E acontece, meu irmão, que quando você conta os seus sonhos, os seus projetos para os seus irmãos, para os seus amigos, muitas vezes até para o teu discipulador e até para o teu pastor, sabe o que acontece? Ele te joga num poço. Misericórdia, o pastor me joga no poço. O meu discipulador lhe anima. Não, muitas vezes o nosso pastor, o nosso discipulador, a nossa liderança, quando nós contamos o sonho, quando nós contamos os projetos, eles nos jogam no poço. E eu não quero que você veja isso com os olhos maldosos, não, porque José, o próprio José, nós ouvimos isso da boca do próprio José, ele dizendo para os irmãos deles: ó, graças a vocês, por conta de vocês, porque vocês me jogaram no poço, hoje eu estou aqui usando da minha autoridade. Então muitas vezes, meu irmão, é preciso que o nosso pastor nos joga no poço. É preciso que o nosso discipulador nos joga no poço. É preciso que ele nos pare um pouquinho para entender o processo que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes você vai contar os seus sonhos, os seus projetos para a tua liderança, ele vai lá, te joga no poço, aí você fica: o meu pastor não gosta de mim, eu tenho autoridade, eu sou uma pessoa cheia de autoridade, e o que fazem comigo é jogar no poço. Em nenhum momento você vê José abrindo a boca, gritando e falando: Deus, eu recebi aquela capa, eu recebi aquela autoridade, eu recebi aquela profecia que esse ano ia ser um dos melhores anos da minha vida, aí o Senhor vem e me joga no poço. Não, você não vê José fazendo isso. Você não vê José reclamando. Porque eu vou falar para vocês, poço não é um lugar bom. Poço é um lugar apertado. Você olha para o lado, parede. Você olha para baixo, barro. Não tem saída. A única saída é olhar para onde? Para o alto. Porque é do alto que vem o meu socorro. É do alto que vem o meu socorro. Eu não sei como está a tua situação hoje. Talvez você líder, talvez você frequentante que frequenta essa igreja, já recebeu autoridade na tua vida. Aí você está pensando assim: Deus, nós somos uma igreja cheia de autoridade, e o Senhor vem e nos coloca num posto por conta dessa pandemia. O Senhor vem e nos aperta. Uma igreja cheia de autoridade não pode passar pelo poço. Não, é aí que você se engana. Mesmo cheio de autoridade, muitas vezes Deus quer te colocar no poço para mostrar para você que a tua dependência vem dele. Talvez desse lado não tem saída, no outro não tem saída, embaixo não tem saída, mas quando você olha para o alto, é de lá que vem o meu e o seu socorro. Talvez essa situação você está dizendo: Deus, não está tendo saída, está tudo perdido, a nação está perdida, o estado está perdido, a cidade está perdida. Mas nessa manhã Deus quer colocar algo no meu e no seu coração. Ele está dizendo: eu ainda tenho o controle de tudo, tudo está ainda em minhas mãos, tudo está no meu controle. Mesmo cheio de autoridade, é preciso passar pelo poço. Mesmo cheio de autoridade, é preciso estar ali naquele lugar apertado. Aí, meu irmão, você sabe o que acontece? Tem muita gente que está no poço e está dizendo assim: Senhor, me tira daqui, me leva para níveis maiores. Pai, eu não aguento esse lugar apertado, esse lugar seco. Você sabe o que acontece na vida de José? A palavra de Deus fala que os irmãos dele tiraram ele do poço. Aí você pensa: graças a Deus, a vitória, as bênçãos chegou agora na vida de José. Não. Sabe o que acontece depois? Sabe o que acontece com o menino que estava cheio de autoridade? Foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas.
cheio de autoridade, agora ele foi aprender a ser servo. Porque muitas vezes tem pessoas que estão cheias de autoridade e ele acha, Deus falou que eu serei o futuro pastor, Deus falou que eu serei a futura liderança de célula, eu estou cheio, me respeita, que agora eu estou cheio de... Quanto mais autoridade Deus te dá, mais servo eu e você tem que ser. Quanto mais autoridade, mais servo nós temos que ser. Sabe o que acontece com José agora? José agora é servo, é escravo. Aí na Bíblia está escrito que José começa a gritar: ah, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Está escrito isso, meu irmão? Não. José entende o processo que Deus tem para a vida dele. Meu irmão, cheio de autoridade, agora José é servo, é vendido como escravo. E ele chega, meu irmão, para servir. Logo depois, nos versículos seguintes, eu estou resumindo aqui para você entender. A palavra do Senhor fala que ele agora começa a servir a casa de Potifar, um dos governantes ali do Egito. O menino cheio de autoridade, cheio de Deus, agora sendo servo. Uma das coisas que a igreja precisa aprender em tempos como esse é servir. E muitas vezes não é servir aqui no púlpito, não, porque aqui no púlpito é fácil. Mas é servir a tua esposa lá na tua casa, é servir o teu maridão lá na sua casa, é servir os seus pais lá na sua casa, é servir os seus filhos, é servir os seus amigos, é usar de empatia, ver a dor do próximo. Servir também a casa do Senhor. Muitas vezes você está escutando que o teu pastor, a tua liderança está precisando de você para juntos ganhar almas. Aí sabe o que a gente fala? Ah, está trabalhoso, está perigoso agora, está difícil, agora não é momento de ganhar alma não. Oh, meu irmão, tempos de caos é tempos da glória de Deus descer. Em tempos de caos é que acontece o verdadeiro avivamento. Nós precisamos servir sim, ter o maior cuidado possível. Medo não vem da parte de Deus, mas precisamos ter cuidado. É por isso que nós estamos em distanciamento, é por isso que nós estamos usando máscara, álcool em gel. Mas da mesma forma, em momentos como esse, nós precisamos servir. E José, ele começa a trabalhar na casa de Potifar, ele começa a servir Potifar. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 39, versículo 2, a Bíblia fala que a casa de Potifar começa a ser próspera, começa a haver prosperidade na casa de Potifar, por causa da autoridade que estava na vida de José. Meu irmão, autoridade não tem a ver com posição. Não é porque você é líder, não é porque você está aqui que você tem autoridade. Eu conheço muitas pessoas que estão no banco, sentado, nunca vi eles no púlpito, e tem uma autoridade que vocês nem imaginam. Muitos de vocês conhecem a irmã Bildes. Quem aqui já viu a irmã Bildes pregar em cima do altar? Nunca vi. Mas vai conversar com aquela velhinha para você ver a autoridade que tem na boca daquela mulher. A autoridade não tem a ver com posição. Amigos nossos aí, ontem estava conversando com Elisa, falei: Elisa, eu gosto de te escutar, cara. Foi ou não foi, Elisa? Porque a gente percebe que há uma autoridade na vida dessas pessoas. Julião, Nélia, uma galera aí boa, tem autoridade. Muitas vezes você não vê eles em cima do púlpito, em cima do altar, mas tem autoridade. Autoridade não tem a ver com posição, mas tem a ver com o meu posicionamento. Meus irmãos, a empresa que você trabalha, o local aonde você trabalha,
Vai acontecer coisas maravilhosas lá, não é porque você foi promovido, mas é porque você, sendo um funcionário lá, você tem autoridade para chegar naquele lugar e dizer assim: a empresa onde eu trabalho não vai falir, não vai fechar as portas, porque tem autoridade na tua boca. Você é empresário, você é autônomo, em nome do Senhor Jesus, você vai chegar lá na tua empresa, você vai chegar onde você trabalha e dizer assim: Senhor, a autoridade que você me deu, eu estou profetizando, clientes vai bater aqui na minha porta, eu vou cumprir a meta. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo em crise. Que crise o quê, meu irmão? Nosso pastor sempre fala isso: nós não vivemos em crise, nós vivemos em Cristo. Talvez, se vocês não sabem, gente, mas um pastor, para administrar a igreja, se nós não tomarmos cuidado, a gente perde o sono à noite. Porque muitas vezes uma conta que vai vencer no outro dia, não tem dinheiro, não sabe como que vai pagar. Aí é onde o Espírito Santo chega para a gente e fala: ei, eu sou o pastor da igreja, eu sou o dono da igreja. Aí quando você vai ver no outro dia, meu irmão, está lá o dinheiro certinho para pagar as contas, por causa da fidelidade dos amados. Semana retrasada mesmo, eu vivi essa situação. No domingo eu falei: Senhor, nós estamos agora em pandemia, as portas da igreja estão fechadas. Infelizmente, vamos colocar aí que 40% da entrada cai por conta do lockdown até da igreja. E aí nós ficamos pensando: Senhor, o que vai acontecer? O que vai fazer? E eu falando isso com Deus: Deus, e a conta amanhã? O Espírito Santo literalmente falou no meu coração: ei, quem cuida da igreja sou eu. Quando foi na segunda-feira, meu irmão, a gente entra lá para ver, na conta da igreja tinha o dinheiro necessário, o dinheiro certinho para pagar as contas. Deus cuida da tua igreja. Se Deus cuida da igreja, Deus cuida da tua casa também. Amém? Tem autoridade na tua boca. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: tem autoridade na tua boca. Autoridade, meu irmão, não é dar coice nos outros, não. Isso é falta de educação. Autoridade não é ser maior que os outros, querer ser maior que os outros. Isso é soberba. Autoridade não é mandar. Até porque a Bíblia fala que dentro da tua casa a autoridade está sobre o homem, o cabeça da casa. Escuta, homem, você não é autoridade porque você manda na tua casa. Até porque se fosse assim, quem seria autoridade era a tua mulher, porque as bichinhas mandam. É, Deus, fala, Deus. Elas mandam. A autoridade está nas tuas mãos, porque aquilo que você delibera, aquilo que você fala, acontece. Tem poder na tua palavra. José, cheio de autoridade, sabe o que aconteceu com ele? Acusaram ele, disseram que ele fez uma coisa que ele não fez. Ai, pastor, mesmo cheio da autoridade, as pessoas nos acusam. Acusa? Pergunta para o teu pastor. Pergunta para a tua liderança. Porque tem gente que acha que ele recebe a autoridade e ele não vai passar por lutas, ele não vai passar pelo poço, ele não vai passar pela casa de Potifar, ele não vai ser acusado. Sim, meu irmão, você vai ser acusado de coisas que você não fez. Aí você sabe o que acontece? Na Bíblia você não vê José dizendo assim: eu tenho autoridade, eu vou lá retrucar, eu vou mostrar para essa pessoa com quem que ele está falando, eu vou jogar 10 pragas na vida dele, daqueles que estão me acusando. Não, meu irmão, você não vê José amaldiçoando. Você sabe o que você vê acontecer com José? José fica quieto, porque mesmo cheio da autoridade, quando as pessoas te acusam, quem vai tratar é Deus, quem vai entrar na causa é Deus. Então não precisa você ir lá tirar satisfação. Ah, mas eu tenho autoridade, eu tenho que mostrar com quem que está falando, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Não, meu irmão, estão me entendendo? Já estou terminando. Deus não te deu autoridade para retrucar.
Deus não te deu autoridade para você ficar amaldiçoando os outros, mas Deus te deu a autoridade para você entrar debaixo do propósito dele. Você sabe o que acontece com José? Com um menino cheio da autoridade, depois de passar pelo poço, depois de passar pela escravidão, pela casa de Potifar, para onde que ele vai agora? Quem sabe me dizer? José agora vai para a prisão. José agora vai preso, porque ele foi acusado de algo que ele não fez. Depois você dá uma lida lá na tua casa sobre a história certinho. José agora ele é confinado. José agora, meu irmão, cheio de autoridade. Sabe o que aconteceu com ele? Ele está confinado. Ele está de quarentena. E mesmo confinado, e mesmo preso, a palavra do Senhor nos dá a entender que José, ele começa a ter um relacionamento sério com Deus lá no seu confinamento, lá na prisão. Você sabe por que Deus confinou José? Para José crescer mais na presença dele. É por isso que logo depois, nos versículos adiante, você vê José interpretando sonhos, você vê José sendo usado nas mãos do Senhor, porque dentro da prisão ele começa a ter um relacionamento sério com Deus. Muitas vezes Deus está te confinando, meu irmão. Não é para você ficar assistindo Netflix, não. Não é para você ficar horas e horas no seu Instagram, no teu Facebook. Mas Deus está te confinando. Deus está te, meu irmão, colocando dentro da tua casa, para você ter um relacionamento sério com Ele, para que a glória dEle invada a tua casa, para que a presença dEle invada o teu lar. Aí sabe o que acontece? Nós começamos a perceber que esse confinamento, que muitas vezes quando nós ficamos em quarentena dentro de casa, ao invés, isso dentro da igreja, no meio da igreja, ao invés das pessoas se relacionar com Deus, sabe o que acontece? Vive em pé de guerra dentro de casa. Aumentou-se o índice de divórcio dentro das igrejas. Segundo algumas estatísticas, o índice de divórcio aumentou por causa do confinamento. As pessoas estão ficando frias espirituais. O Jota pregou uma palavra esses dias aqui nos jovens, que tem algo que está matando mais que o Covid-19, é o esfriamento espiritual do povo de Deus. Aí quando ele fica confinado, ao invés de ir para a presença do Senhor, ao invés de buscar mais a presença do Senhor, ele está cheio de autoridade, mas ele não busca a face do Senhor. Aí não entende porque dentro de casa está vivendo guerra com os filhos, com o marido. Aí não entende porque o índice de divórcio aumenta no meio do povo de Deus. Você sabe por que Deus parou a igreja? Você sabe por que Deus colocou eu e você dentro de casa? Para nós nos relacionarmos com Ele. Não é com a televisão, não é com as redes sociais, mas é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Gente, eu escutei uma pessoa lá da igreja que eu cuido falar: pastor, o templo precisa abrir, porque eu já estou ficando fria espiritualmente. Eu olhei e falei: misericórdia. Não, mas eu falei para ela, falei: não é assim não. Eu não estou ensinando isso para você não. Escuta. O que fechou foi a porta do templo, mas os céus está aberto. Os céus está aberto. Você não precisa da porta do templo aberta para se encher do Espírito Santo. Você se enche, é lá no teu quarto, é lá no secreto, é lá que Deus vai te visitar. Isso aqui que está acontecendo, meu irmão, isso aqui é bíblico. A palavra do Senhor fala que nós precisamos nos reunir, precisamos estar em comunhão, mas nós vamos
celebrar. É por isso que o nome dos nossos cultos mudaram. É culto de celebração. Nós vamos celebrar aquilo que Deus está fazendo no meio da semana. Aqui nós só vamos celebrar o que Deus está fazendo na nossa casa. Deus está libertando no meio da semana pessoas. Deus está curando pessoas. Deus está batizando com o Espírito Santo pessoas no meio da semana. E no final da semana nós vamos celebrar o que Deus está fazendo no meio do povo dele. É por isso que aqui você tem que dar a sua melhor adoração. Você pode dizer um amém? Amém? José estava sendo usado no confinamento. Ele não ficou frio espiritual, pelo contrário. Quanto mais confinado ele estava, mais ele se enchia da presença de Deus. José revelou sonhos. Para me finalizar, a hora que o Egito mais precisou, a hora que aquele país mais precisou, a palavra de Deus fala que alguém se lembrou de José. Na hora que aquele país entrou no caos, na hora que, meu irmão, aconteceu o caos dentro daquele lugar, naquela região, sabe quem estava lá para resolver? Sabe quem estava lá para resolver? José, um menino cheio de autoridade. As pessoas estão se lembrando de você nessa pandemia? As pessoas estão se lembrando da igreja? Sabe o que eu vejo? Muitas vezes a gente começa a enxergar que as pessoas confiam mais na palavra dos médicos, dos cientistas, do que na própria palavra de Deus. As pessoas acreditam mais naquilo que a mídia está dizendo do que na própria palavra de Deus. E a palavra de Deus fala nos últimos capítulos. A palavra do Senhor, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. E nas últimas palavras estão dizendo que a igreja é triunfante, que a igreja vai avançar, nada vai parar a igreja. Pandemia não para a igreja, doença não para a igreja, capeta não para a igreja vai avançar. Para de acreditar naquilo que o jornal está dizendo, mas acredita naquilo que a palavra está falando. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, Meu Deus do céu, aplauda o Senhor, meu irmão. Aí as pessoas estão perguntando: Senhor, como que nós vamos mandar essa pandemia embora? Como que, Senhor, o que nós temos que fazer para essas doenças sair da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação? Meu irmão, olha aqui o ingrediente secreto. Olha aqui, olha o que Deus está falando. Para mim sarar a terra, é preciso que a igreja se humilhe, é preciso que a igreja volte para a minha presença. Ei, eu te dei autoridade, mas essa autoridade não pode ficar escondida aí com você. Essa autoridade, meu irmão, é para você usar. Então quando você chegar lá na tua casa e você perceber, meu irmão, que a tua casa está difícil, que a situação está precária, em nome de Jesus, na hora que você sair desse culto hoje, chega lá na tua casa e começa a profetizar: Senhor, o Senhor me deu autoridade, então em nome de Jesus eu estou profetizando os meus filhos se convertendo, o meu marido se convertendo, a minha esposa se convertendo. Tem autoridade na tua mão, tem autoridade nas suas mãos. Ei, você pode chegar na tua casa e dizer hoje: Pai, eu estou profetizando a tua glória invadindo a minha casa, a tua glória invadindo a minha casa. Ah, meu irmão, há poder na tua palavra, há poder na tua palavra. A igreja precisa fazer isso aqui, ó: se humilhar, orar,
Muitos estavam pensando que o avivamento ia acontecer em cima do púlpito. O Brasil vai experimentar o avivamento porque tem pregadores de ponta. O avivamento vai acontecer no Brasil, na nossa cidade, porque tem levitas que adoram. Não, meu irmão, sabe por quê? Vai acontecer o avivamento na nossa cidade de Paranavaí, porque tem uma igreja que ora, tem uma igreja que ora, tem uma igreja que se humilha na presença de Deus. Nós estamos profetizando que vai chegar momentos que nós pastores não vai precisar pedir para você vir aqui para frente. A igreja já vai entender aquilo que o Espírito Santo quer ministrar. E quando você ser tocado, agora a gente não pode fazer isso, né? Mas você vai sair do teu lugar sem precisar que o pastor te chame e se humilhar na presença de Deus. Cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, tu és bom, tu és fiel. Oh, nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Nós cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, tu és bom, tu és fiel. Ei, pega suas mãos e diga: muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh,